CBN, seu direito. 3h16, todas as sextas-feiras a gente conversa com um advogado especialista em direito público e eleitoral, Marcelo Pellegrini, no quadro Seu Direito. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla, boa tarde, CBN. Bem-vindo. A gente já chegou a falar na semana passada daquele embate governo e Congresso, muito por causa da questão do IOF, né, que era um decreto do presidente Lula que não passou, né, a oposição acabou barrando e o governo, sentindo a necessidade, na opinião do governo, de ter esse aumento do imposto, foi ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez o seguinte: suspendeu tudo, o que foi decreto para aumentar o IOF e também o que o Congresso barrou, e marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho. O poder do Supremo, ele é supremo mesmo em relação ao Executivo e ao Legislativo, doutor Marcelo? Pois é, Guarizo, é uma resposta muito difícil da gente cravar, né? Temos lá o sistema de freios e contrapesos, de um poder controlar o outro no que excede, e o Supremo tem lá também a possibilidade de fazer as conciliações e tal, já há algum tempo isso tem ocorrido. Agora, o que me parece é que há, nesse caso, né, uma discussão sobre o mérito dos decretos, porque na decisão do ministro, eu tomei o cuidado de ler antes de vir para cá, ele suspende os dois decretos e ele intima cada poder para explicar as razões que levaram a fazer o decreto. Então, eu acho que aí, essa segunda parte da decisão pode, em tese, né, gerar aí uma discussão sobre o conflito, sobre a violação ou não de separação de poderes. Porque os impostos que a gente chama de reguladores, o IOF, o IPI, o Imposto de Importação e de Exportação, o governo federal sempre fez essa manobra e sempre foi aceita. Ele não extravasa, né, os limites. E o Legislativo poderia assustar um decreto do Executivo que extravasasse. A discussão que se põe o governo ele não usou a mudança do IOF para fazer política de regulamentação, e sim travestido de arrecadação. Sim. E daí teria havido um vício, um desvio apto a autorizar o Legislativo que suspendesse a majoração do imposto. Essa é a discussão técnica, né? E eles vão tentar ver se eles resolvem durante esse mês de julho. É um mês de recesso, inclusive, no Supremo, nem todos os ministros estão despachando, né? O ministro Alexandre, pelo jeito, estará. E aí, o Congresso e o Executivo vão tentar chegar numa composição, num denominador comum nesse assunto de IOF. E vem mais por aí, né? Nós temos agora na mesa do presidente a questão da sanção ou veto do aumento do número de deputados que o Congresso recentemente aprovou. E ele tem 15 dias úteis para decidir, ele não pode extravasar esse tempo. E se não sai um acordo antes dessa data, né? Como fica? Exatamente. E antes de passar para a Tayla, eu vou pegar um gancho, porque a decisão é do ministro Alexandre de Moraes, mas não é monocrática, né? Ele é o relator desse pedido do governo. Não, é monocrática. Monocrática quando um despacha, entendeu? Normalmente o relator, né, tem as decisões sobre o caso. Então, monocrática significa colegiada, vários. E normalmente a monocrática está sempre associada ao relator. Há algumas exceções. Quando você tem a admissibilidade de casos de um tribunal para o outro, que aí é uma competência de presidente, etc. Mas monocrática significa de uma pessoa só. É que o caso foi distribuído para ele, foi para o ministro Gilmar. O ministro Gilmar indicou que o ministro Alexandre já tinha a prevenção em razão de uma outra ação anterior, e aí foi para o presidente. Aí o presidente do Supremo é quem decide esses conflitos internos de distribuição, e ele entendeu que havia essa prevenção, e por isso o ministro Alexandre acabou decidindo no dia de hoje. Doutora, a gente tem precedentes recentes, né, dessa intervenção do STF em questões aí de tributos, de orçamento, e se sim, quais são os limites, né, dessa intervenção do STF? Então, Tayla, precedente de decreto legislativo suspendendo o decreto executivo no Supremo, não há. Há uma vez que o legislativo sustou um decreto, na época ainda do presidente Collor, mas aí era um decreto que exacerbava por completo as funções, foi cassado e o Supremo nem foi chamado à época. Então esse é um ponto. O segundo ponto,
Até onde, né, o Supremo pode ir para definir as questões tributárias é uma pergunta de muito difícil resposta e de muita reflexão, né? Até que ponto o Supremo ele está decidindo, né, como guardião da Constituição, e até que ponto ele está invadindo a esfera de competência de outro poder. É uma questão acadêmica, uma questão técnica, nós estamos aqui falando sempre em tese, mas muito difícil. Há também, né, uma anedota, né, no mundo jurídico, né, que a Constituição é o que o Supremo diz que ela é. Ah, sim. Ou seja... A soberania, né? Porque a frase original é a Constituição é soberana, né? Exatamente. Mas soberana desde que o Supremo queira, é isso. Exatamente, desde que ele interprete daquela forma. E é uma decisão que pode influenciar, inclusive, futuras ações do governo e do Congresso em relação à política. Nesse caso, a gente está falando de fiscal e tributária, mas da política de maneira geral. Eu já tive a oportunidade de compartilhar um pensamento meu aqui, inclusive, que eu acho que o Legislativo Federal ficou dormente muitos anos. Seja por causa de diversos escândalos, seja atacado pela opinião pública, seja por renovações de bancadas, seja por cassações de presidente. E os outros poderes foram, né, ocupando os espaços. A política é um pouco isso, né, de você ocupar espaços em aberto. E agora há um trabalho muito grande dos chefes do Legislativo nas últimas 2 legislaturas de voltar, né, dar força ao Legislativo. Outro exemplo, né, as emendas, né, outra discussão muito grande. O Supremo está lá, ministro Dino, até que emenda pode, o que precisa ter, qual o objetivo, para onde vai, como deve ser. E é um conflito, e há um conflito ali entre Legislativo e Judiciário muito em voga. Exatamente. Doutor, e o governo ou mesmo o Congresso, eles podem adotar alguma medida jurídica para tentar resolver esse impasse dentro, né, da Constituição? Podem se compor, que é o que o ministro Alexandre pediu que eles fizessem. Uhum. Se houver um acordo, né, eles vão, o Supremo, se tivesse dentro das regras constitucionais, deve homologar. Aliás, também é do dia de ontem, um grande acordo do Supremo, que envolveu OAB, Procuradoria-Geral da República, Legislativo, Executivo e o Judiciário, para devolver o valor glosado irregularmente daquela fraude do INSS. Exato. Foi homologado ontem pelo ministro Toffoli. E foi o próprio STF que passa, né, que chancela quem vai pagar essa dívida, quando vai ser, como vai ser. O mecanismo, né? Você evita aí que isso vire milhões de ações no país, né? Dá um norte para todo mundo seguir, evita aí outras punições institucionais, não pessoais, que aí tem que ser analisado caso a caso, em cada investigação, em cada inquérito. E chega também como dizer assim, uma suspeição que as pessoas têm de que o STF está fazendo política, né? Essa é uma visão, principalmente de quem não tem formação jurídica, absolutamente natural, né? Muitos dos nossos ouvintes devem pensar e cravar isso. Eu já tenho uma intervenção um pouco intermediária. Eu acho que às vezes o Supremo, sim, ele tem a obrigação de dizer o direito ao caso concreto quando há uma omissão, mas eu também entendo que quando o Congresso decidir dessa forma ou o Executivo executar daquela forma, né, eu acho que eles têm que ter uma margem da discricionalidade dos outros poderes e o Supremo não deveria intervir. Um equilíbrio. Até porque, né, quando a gente está falando de lei, o texto da lei ele é interpretado, né? Não existe uma lei preto no branco, né? Senão não existiriam julgamentos, não existiria defesa, não existiria acusação. A lei ela é feita, né? Primeiro, é uma norma geral, né? Abstrata e concreta, porque ela tem a previsibilidade, mas ela é feita por ser humano médio. E ela nunca vai conseguir prever todas as situações, evidentemente. Daí a interpretação, a hermenêutica, que possibilita que uma norma possa ser interpretada de mais de uma maneira. Nesse caso, me parece que não é bem essa questão, mas sim saber o decreto que abaixou o IOF por querer arrecadar violou o direito de regular o mercado? 2, se violou, o legislativo poderia ter suspenso? Essa é a discussão técnica e acadêmica profunda. E a última instância, né? Já que é uma instância suprema, né? E única, né? Nesse caso. Única, né? Exatamente. Começa e termina no Supremo. Porque muitas vezes quando tem alguns casos que se passa por outras esferas do judiciário, o STF tem a palavra final. E nesse caso vai continuar tendo também. Sempre. O STF tem a palavra final sempre, seja através de recursos em grau de
várias instâncias, seja em segundas instâncias quando vem direto do STJ ou de outro tribunal, seja nas competências originárias, que as ações começam e terminam junto à Suprema Corte. Para a gente retomar, então, para só resumir a conversa de hoje, se no dia 15, ou seja, daqui a 11 dias, a audiência de conciliação que o ministro Alexandre mandou governo e Congresso fazerem sair sem conciliação, a palavra final vai ser do STF. Eu acho que lá no dia 15, se não fechou um acordo, mas houve avanços, esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Se não houver nenhum tipo de avanço, sim, ele vai ter que decidir quem tem a razão, nesse caso concreto, no sentir dele, e levar a plenário lá no mês de agosto, quando o Supremo retomar os trabalhos. Levar a plenário aí para votação colegiada. Isso, e referendar a decisão que ele tomar. Certo, aí é diferente, né? Tem que passar por mais ministros, então. O plenário é, né, o grande, digamos assim, a instância maior do judiciário do nosso país. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, vai descomplicando pra gente o que é tão complicado nesse tema, né, do direito público. Muito obrigado pela participação mais uma vez, doutor Marcelo. Até sexta-feira que vem. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês e aos nossos ouvintes. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Agora 3h27.